A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs. Hoje falaremos sobre mais algumas características do Apocalipse e também sobre o primeiro capítulo. O livro foi escrito por João em 96 d.C., mas só foi incorporado ao cânon em 396. Hoje, esse último livro da Bíblia, que na sua essência é um livro de natureza profética, está dividido em 22 capítulos e 404 versículos. Nele, nós encontramos 300 símbolos e os homens estabeleceram 4 leis principais de interpretação. No capítulo 1, temos a visão de Cristo glorificado. Nos capítulos 2 e 3, temos mensagens enviadas às igrejas da Ásia. No capítulo 4, temos o culto dedicado a Deus pela obra da criação. No capítulo 5, temos o culto oferecido ao Cordeiro pela obra da redenção. Os capítulos de 6 a 18 nos apresentam fatos que têm lugar na história, no tempo da grande tribulação. O capítulo 19 nos fala da vinda de Cristo em glória. O capítulo 20 nos apresenta a prisão de Satanás, o milênio e o juízo final. E os capítulos 21 e 22 falam sobre a eternidade, sobre um novo céu e uma nova terra. O Apocalipse é um livro escatológico, mas o que é escatologia? A palavra escatologia é a junção de duas palavras gregas, scatos, que significa derradeiro, último, final, e pela palavra logia, que significa tratado, estudo. Assim, escatologia é o estudo das doutrinas das últimas coisas. Escatologia não é o Apocalipse, mas são as apocalípticas mensagens que permeiam toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis 3,15, vemos a primeira mensagem apocalíptica, quando Deus determinara que futuramente Jesus, a semente da mulher, feriria a cabeça da serpente, que é o diabo e Satanás. Em Êxodo 20, ao dar os 10 mandamentos, Deus já deixa claro o Shabat Gadol, o grande sábado, o milênio do Senhor. As mensagens escatológicas continuam nos livros de Salmos, Isaías, Daniel, Jeremias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, Atos, Romanos, Coríntios, Hebreus, Timóteo, Pedro, Tessalonicenses, Judas e o Apocalipse. O livro do Apocalipse vai tratar de muitas coisas acerca da escatologia, mas somente do capítulo 6 em diante. O capítulo 1 começa dizendo: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Revelação é um vocábulo grego que inicia o livro e que significa trazer à luz o que está oculto, descobrir, tirar o véu, remover o que encobre. Este livro também é a revelação especial do Senhor Jesus Cristo dada ao seu servo João, sendo-lhe ordenado escrever tudo o que ele viu e enviá-lo às igrejas, conforme o versículo 19 deste primeiro capítulo. Foi uma revelação exclusiva, santa, poderosa e maravilhosa do Senhor Jesus. Há uma bênção tríplice já no terceiro versículo que diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O livro registra uma variedade de juízos, castigos, punições eternas sobre nações, indivíduos e seres espirituais. Entretanto, destaca-se a natureza abençoadora encerrada em todas as suas páginas. A expressão bem-aventurado expressa a essência abençoadora da leitura, do exame, do estudo e da aplicação das verdades contidas nesse livro. Somente neste terceiro versículo há bênçãos para quem lê, para quem ouve e para os que guardam o que está escrito no livro sagrado. João descreve ainda outras bênçãos adicionais de felicidade que existem no Apocalipse, como, por exemplo, são abençoados os que morrem no Senhor, 14:13. Os que vigiam e guardam as suas vestes, 16:15. Os que são chamados à ceia das bodas, 19:9. Os que participam da primeira ressurreição, 26. Os que guardam as palavras da profecia, 22:7. Os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, 22:14. A visão que o profeta Isaías tem do Senhor Jesus em seu livro, Isaías 53, 2-12, difere em muitos aspectos da visão majestosa revelada a João em Patmos. Observe como João descreve o retrato do Senhor Jesus no Apocalipse. Quanto à posição, por exemplo,
Cristo está no meio dos candelabros, que é o símbolo das igrejas. Quanto ao título, Jesus é tratado como Filho do Homem, identificando-o com a sua humanidade. Quanto às suas vestes e cinto de ouro, ele é o sumo sacerdote perfeito, divinamente preparado para a salvação da humanidade. Quanto aos cabelos brancos, demonstra nele a pureza, a experiência, a vida e a maturidade. Quanto aos seus olhos, como chamas de fogo, simboliza penetração profunda, conhecimento e discernimento. Quanto aos seus pés, semelhantes ao latão reluzente, revela força, firmeza e durabilidade. Quanto à voz de muitas águas, demonstra potência, capacidade e poder. Quanto à mão direita, indica autoridade, liderança e governo. Quanto à boca com espada afiada, é o poder de comunicação espiritual. Quanto ao rosto como sol, é o símbolo universal de vida, de luz, de esplendor, de majestade e de glória. O primeiro capítulo encerra-se com a revelação de dois mistérios que João contempla em suas visões proféticas: as 7 estrelas brilhantes e os 7 candelabros de ouro resplandecentes, e o Senhor, caracterizado como homem entre os candelabros. As 7 estrelas são os anjos, pastores, líderes das igrejas, que estão na mão direita do Senhor Jesus. Os 7 castiçais são as 7 igrejas, formadas com material de maior valor, o ouro, significando que são valiosas e importantes para Deus. Chegamos assim, irmãos, ao final deste vídeo, onde falamos um pouco sobre o primeiro capítulo do Apocalipse. Na próxima sexta-feira falaremos sobre o capítulo de número 2. Aguarde, assista e compartilhe. E por falar em vídeo, nesta segunda-feira não perca mais um vídeo onde abordaremos a 4ª lição do 2º trimestre da nossa escola dominical. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.